E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia de vídeo aqui no nosso canal, nosso propósito anual, Lendo Toda a Bíblia 2025. Como você já sabe, feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, que a tua poderosa mão esteja sobre nós, pois nós somos dependentes do Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Sim, o Senhor tem nos ajudado. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, durante a nossa caminhada nesse propósito anual. Sim, que tuas palavras sejam interpretadas por teu Espírito Santo para nossas vidas e que nós venhamos, Pai, praticar tua palavra todos os dias. Nos ajude, nos conceda da sua graça e misericórdia todos os dias, porque somos dependentes de ti. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel capítulos 28, 29 e o capítulo 30 e João capítulo 10. Ezequiel capítulo 28 diz assim: Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração, você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio? Tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus. Na presença daqueles que o matarem, você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carmúnio e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, por meio do seu amplo comércio. Você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou ao seu terrível fim. Você não mais existirá. Profecia contra Sidom. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, vira o rosto contra Sidom. Profetize contra ela e diga: assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você. Sim, e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você. E todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: quando eu reuni Israel dentre as nações, nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre
eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando os castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 29, profecia contra o Egito. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito. Contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem. As suas escamas, ó Egito, puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido, nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você, e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça, e um deserto arrasado desde Migdol até Sevim, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas. As suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano, o Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança em Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro foi esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. Um lamento pelo Egito. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Clame e digam: ai, aquele dia. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lud, e toda a Arábia a Líbia, e o povo da terra da aliança cairão a espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, o Senhor: serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio das cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito, e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros e navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso aconteça. Assim diz o soberano Senhor:
Darei fim à população do Egito, pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército e a nação mais impiedosa serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regados do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito. Espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoan e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúcio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúcio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão a espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens. Os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe posta uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: sou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom, o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele, como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios do meio das nações e os espalharei dentre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 10. De João, o pastor e seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão.
Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são Deus. Eu disse: Vocês são Deus? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus. E a Escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse: Sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creem em mim. Mas se as realizam, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali, muitos creram nele. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.